Boa noite, povo! Terça-feira, dia de live. Hoje eu coloquei de um jeito aqui que eu vou conseguir ler tudo que o povo escrever aqui no Facebook também, viu? Tô ficando expert nesses negócios aqui, gente. Boa noite, Maria Ângela, Neuma. Sejam todos bem-vindos no nosso encontro de terça-feira. Um encontro de trocas, onde que eu compartilho com vocês algumas coisas que eu estou estudando aqui da constelação familiar. Oi, Gê! Oi, Alisson! Um beijo pra Giana, que deve estar de 3 aí. Um momento de muita troca, porque eu também aprendo muito com vocês. Quantas histórias eu tenho recebido por mensagens em direct aqui. Quantos feedbacks de pessoas que me mandam mensagem falando o quanto tá ajudando na convivência familiar, nos relacionamentos com os pais. E eu fico muito feliz disso, porque o meu grande objetivo de vida realmente é contribuir para uma vida mais saudável e feliz, que eu acredito muito de uma forma que isso é possível. E compartilhando com vocês os meus conhecimentos enquanto psicóloga, né? Que é o que eu tenho para dar para vocês aqui. E uma coisa que eu sempre falo é que psicoterapia não é só psicologia, não é só psicoterapia. A psicoterapia é uma forma, mas essa forma de interação aqui nas redes sociais também é psicologia. E eu acho que é uma ciência que precisa estar ao alcance de todos. O Sidney, meu amigo cantor, também tá aqui me mandando coraçãozinho. É com ele que eu canto todo dia de manhã pra vir trabalhar. Ele mais um povo aí que eu amo. Etiele, tudo bem? Adoro ver meus clientes aqui sumidos. E eu acho que tem que ficar sumido mesmo, quer dizer que você está dando conta da vida, tá? A vida tá bem, tá andando. Bora lá. Hoje o tema é... acho que agora voltou, a internet deu uma caída aqui. Voltou, né? Me dá um ok aí, tá todo mundo me vendo. O tema de hoje é hierarquia entre pais e filhos. E é um tema muito óbvio, parece ser algo óbvio demais da conta. E exatamente por ser muito óbvio, a gente acaba se esquecendo, se perdendo em relação à nossa postura para com os nossos pais. E isso interfere em todas as áreas da nossa vida. Tudo começa com o pai e com a mãe. E tudo aquilo que eu não resolvi, ou até mesmo que eu resolvi por muito amor aos meus pais, eu vou transferir isso para as demais relações que eu tenho na minha vida. Então, eu vou transferir aquilo que eu tenho aqui dentro, da minha postura em relação ao meu pai e à minha mãe, para o meu relacionamento com o meu parceiro ou parceira, para o relacionamento com os meus filhos, no trabalho, nas relações interpessoais, no sucesso que eu tenho, na minha saúde. Então, tudo aquilo que eu ainda tenho para ficar bem com os meus pais, vai ser vivenciado na minha vida em todas as áreas. Então é um tema muito básico e é muito óbvio, sabe? E por ser óbvio demais, a gente se perde e acaba tomando rumos que, por muito amor mesmo, acaba tendo problema na nossa vida. Então, como sempre, fiz uma colinha aqui, porque vocês sabem que eu falo demais. E o que a constelação familiar traz pra gente? Que existe a primeira grande ordem de amor para que o sistema, para que a vida tenha uma continuidade, para que ela seja leve, para que flua de uma forma saudável e abundante. E essa primeira lei vem dizer que pai e mãe dá e filho recebe. Quando você fala assim, parece muito óbvio. Sim, Tati, pai e mãe dá, filho recebe. Mas isso traz muitas coisas pra gente pensar, sabe? Muita coisa por trás disso. Isso tem a ver com a lei da ordem e hierarquia. E a lei da ordem e da hierarquia, que é uma das leis da constelação familiar, das 3 leis básicas que se rege todos os nossos relacionamentos, tá relacionada ao tempo e à função que nós temos no nosso sistema. Então, essa primeira lei que vem falar que o pai e a mãe dá e o filho recebe, tá contando pra gente que pai e mãe, eles nos deram a vida. E exatamente porque eles nos deram a vida, eles têm um grau de importância
muito grande na nossa vida. E aí, quando uma pessoa dá algo para alguém, hierarquicamente ela acaba ficando maior. Qualquer troca, tudo que for acontecer na minha vida, se eu dou alguma coisa para vocês, nesse momento do relacionamento eu vou para um lugar hierarquicamente maior. E nos relacionamentos de iguais, essa troca ela precisa ter esse movimento sempre, um dá, o outro recebe, para que tenha uma continuidade. Agora, no relacionamento de pais e filhos, essa ordem não pode ser desrespeitada de maneira nenhuma. A partir do momento que essa ordem é desrespeitada, começa-se a ter grandes problemas na nossa vida. Então, pai e mãe dá a vida. E não tem como eu escolher. Eu me recordo, às vezes, de cliente que falava assim, de um cliente que me falava, eu não escolhi nascer. Eu não pedi meu pai e minha mãe para dar a vida. E, literalmente, essa é uma coisa que não dá para pedir, não dá para escolher, não dá para falar, eu não quero a vida, né? Eu não recebo a vida. Quando eu não recebo a vida dos meus pais, eu começo a ter muito sofrimento na minha vida. Eu começo a ter saúde, uma saúde não legal, eu começo a ter conflitos. Minha vida começa a não andar. Então não é algo que tem como eu pedir ou não pedir. O pai e a mãe dá a vida. E a partir do momento que eles dão a vida, automaticamente já foi para um lugar hierarquicamente maior. E quando a gente fala de hierarquia, eu tô falando que eles são maiores mesmo, que eles são que eles estão num lugar onde que eu preciso ter uma postura de respeito hierárquico. Então, independente se eu estudei muito, se eu sei muito da vida, o meu papai e a minha mamãe, pelo fato deles terem me dado a vida, eles sempre vão estar num lugar de hierarquia maior. E quando eu consigo, de uma forma muito humilde, aceitar que ali nesse lugar, nesse sistema, no primeiro sistema da vida, existe uma hierarquia ali, eu sou pequena, eu consigo ir para a vida de uma forma grande. Isso é muito legal, tem uma música, coloquei como dica aí há poucos dias, que é pequenininho a música, que ela fala assim, que o segredo da grandeza é começar pequenininho. E isso quer dizer do reconhecimento do quanto eu sou pequeno para com os meus pais. Que ali nesse lugar eu sou pequeno mesmo, ali sempre eu vou ser pequeno, independente do que acontecer na minha vida. Porque não tem como mudar essa dinâmica de que o pai e a mãe deu a vida. E aí, né, a questão da hierarquia, então quando alguém me dá algo, ela se torna maior, é algo que está ligado à postura, como eu me coloco, qual a postura que eu me coloco para com os meus pais, seja eles quem forem, seja a forma como aconteceu, a forma como eles me deram a vida, que história que foi ou que não aconteceu. Não cabe a mim julgar nada disso. Lembra que eu sou pequeno, e quando eu sou pequeno, não tenho o que falar do outro, né? Eu preciso apenas receber. E aí, uma coisa que acontece muito nas nossas relações de pais e filhos é que o filho ele tem um amor, uma lealdade muito grande para com os pais. E por muito amor, ele acaba se colocando maior do que os pais. Como que isso acontece? Quero dar um exemplo. Esse final de semana fui lá assistir aquele filme O Parque dos Sonhos. Adoro filme de criança. E aí, tem um momento do filme que a mãe tem que sair fora para se cuidar em termos de saúde. A filha, por muito amor a essa mãe, ela assume o lugar da mãe e vai cuidar do pai dela como se fosse mãe do pai. E aí, gente, o que acontece? Acontece que a criança, por amor ao pai ou à mãe, assume um lugar de pai dos pais. E aí aqui já inverteu a hierarquia, porque aí essa criança, o filho, começa a querer cuidar, começa a querer dar ao pai e à mãe aquilo que ela acha que falta. E quando isso acontece, inverteu a ordem, inverteu a hierarquia. Nesse momento, por muito amor, o filho acha que não é algo tão explícito assim, mas é algo do tipo, eu sou melhor do que o meu pai e minha mãe, eu cuido deles. Inverteu a hierarquia, começa a ter problema na vida. Começa a ter problema nos relacionamentos, começa a ter problema no trabalho, começa a ter problema com as outras hierarquias da vida, né, chefe, ou qualquer outra pessoa que vem da ordem. Eu brinco e falo que aquele povo rebelde assim, não, você não me manda.
são pessoas que possivelmente existem problemas com a hierarquia do pai e da mãe. Eu já vivi isso. E olha que lá atrás, quando eu comecei a fazer terapia, que a minha primeira terapeuta falou pra mim assim, que eu me achava melhor do que minha mãe, eu olhava pra ela e falava assim, é louca, é louca. Eu não conseguia entender. E foi só através da constelação familiar, visualizar alguém me representando numa postura de hierarquia diante da minha mãe, é que eu consegui parar e começar a pensar em o que cotidianamente, que tipo de pensamento eu tinha que me colocava numa postura de hierarquia maior do que a minha mãe. De pensamentos de julgamento, de achar que a mãe não dá conta da vida. São pensamentos que nos colocam hierarquicamente maiores do que os nossos pais, né? Existem alguns pensamentos básicos que os filhos têm, do tipo, se eu não fizer isso, a minha mãe vai adoecer. Se eu não cuidar do meu pai e da minha mãe, eles vão morrerem. Se eu não fizer isso, Tati, papai e mamãe não dá conta da vida. Isso é o tipo de pensamento que, por muito amor, a pessoa inverte a hierarquia e se coloca num lugar de maior do que os pais. E isso é muito comum, porque nós, os filhos, a gente olha para os nossos pais e por tanto amor a gente não quer que eles vivenciem nada de ruim, talvez, né? E a gente quer pegar isso pra gente. E a gente se acha maiores mesmo, de que se eu pegar aquela dor, aquele sofrimento do meu pai e da minha mãe, eu vou estar salvando, sabe? Pai e mãe. E isso é superioridade, é arrogância, sabe? Imagina uma criança olhando para o pai e para a mãe de uma forma muito arrogante, falando, olha, eu sei mais da vida que você. Quer ver? Outro pensamento básico que é romper a lei da hierarquia é quando o filho tem dó do pai e da mãe. Quando o filho olha pro pai e pra mãe e fala, coitado do meu pai e da minha mãe diante desse problema, dessa vida. Cara, quando a gente olha pra uma pessoa com dó, a gente tá olhando pra ela falando, essa pessoa não dá conta da vida. E aí, eu me coloco muito superior ao outro. E muito superior ao outro por amor, né? Porque, na verdade, racionalmente, quando a gente tem esse tipo de pensamento, eu não tô falando, nossa, eu sou muito melhor que a minha mãe, aqui, conscientemente. Mas eu falo sempre para vocês que eu tenho uma professora que me ensinou que existe um lugar aqui dentro que a gente esconde coisas de nós mesmos. E é nesse lugar que, às vezes, por muito amor, eu me coloco maior do que os meus pais. Por dó, por achar que eles não dão conta do destino, dos problemas que eles têm na vida. Por achar que nós damos conta mais do que eles, né? Eu lembro de um amigo que falava pra mim assim, mas eu acredito mesmo que eu dou conta muito mais da vida do que a minha mãe. E eu falava, tá, mas você não percebe que isso é arrogância? Ele falava, não, é porque eu estudei, eu viajei, eu não sei o que lá. E não é isso, entende? Pai e mãe, eles, em termos de vida, eles sempre vão saber mais do que nós. Eu sempre falo isso pra vocês aqui nos nossos vídeos. Uma outra forma de se colocar como arrogante diante dos pais aqueles filhos que não querem dividir para com os pais os seus problemas, porque acha que pai e mãe não vai dar conta, né? E aqui é bem uma questão de postura, sabe? De lembrar que eles sempre vão ser maiores, independente da minha idade, independente do lugar que eu viajei, que eu fui, que eu aprendi. Sempre pai e mãe, eles vão estar na questão de maior, porque eles nos deu a vida, né? Então, não tem como a gente mudar essa hierarquia. E quando eu consigo aceitar essa hierarquia, que papai e mamãe sempre vai ser maior do que eu vou pra vida, gente, de uma forma muito grandiosa, de humildade mesmo. Acho que aqui começa a desenvolver a nossa humildade, né? E prestem atenção e eu quero muito enfatizar isso, que na maioria das vezes que a gente se coloca arrogante, é por amor. Muito amor aos nossos pais, né? A gente se coloca de uma forma arrogante. E aí que talvez comece a faltar a humildade. Então, a primeira grande humildade da vida, tô aqui falando isso agora, é eu reconhecer que diante do meu pai e da minha mãe, eu sempre vou ser pequena. Ali na minha família, eu sempre vou ser pequena.
Então, o amor entre pais e filhos precisa obedecer essa ordem, tá? Uma ordem mesmo de hierarquia. E aqui até postei uma coisa agora mesmo, a postagem de hoje é falando que é, os filhos, eles nunca vão conseguir suprir o amor que o pai e a mãe têm como necessidade, né? Então, se algum pai e alguma mãe se coloca como eu preciso do amor dos meus filhos, eu preciso deles de alguma forma, eu brinco e falo que é um saco sem fundo, porque filho, ele não consegue dar algo e preencher pai e mãe. Pai e mãe dá e preenche o filho, né? Lembra da ordem? O pai e a mãe são maiores e eles dão, e os filhos recebem. Isso vale para amor também, né? Sempre tem uma frase que eu adoro falar para vocês que é: pai e mãe não precisa de filho, filho é que precisa de pai e mãe. E isso vale para tudo, né? E o que acontece na maioria das vezes é porque quando um filho assume o lugar de hierarquicamente maior do que o pai ou a mãe, quando pai e mãe cobra do filho esse amor, isso para preencher esse vazio, é porque já existe dinâmicas familiares ali anteriores e que estão se repetindo. E então, se o meu papai e a minha mamãe estão se colocando como crianças de alguma forma e o filho assume esse lugar de pai e mãe desses pais, é porque anteriormente já existia isso de alguma forma. E aí, gente, cabe a cada um de nós parar e nos colocar no nosso lugar, na nossa função, na ordem de chegada na nossa família, para que isso não se perpetue e não continue tendo sofrimentos, não continue tendo conflito na vida dos nossos descendentes, né? Trouxe a semana passada e repito, a cada cura que nós fazemos comigo mesma, eu tô curando e protegendo todos os descendentes que virão após a mim. Então, se eu paro e eu consigo reconhecer que meu pai e minha mãe é maior do que eu e me coloco no lugar de pequenez diante deles, eu estou, inclusive, protegendo os meus filhos de lá na frente de forma alguma assumir esse lugar, né? Se eu conseguir entender que eu, Tatiane, não vou conseguir suprir a carência, o amor, a educação, sei lá o que, julgo que faltou dos meus pais, se eu tenho consciência que eu nunca vou conseguir preencher isso do que eu acho que faltou, eu não vou olhar para trás, não vou tentar devolver, e aí com isso também eu vou proteger meus filhos, porque eu não vou cobrar deles, né? Então, o básico da gente entender é que o amor de pais para filhos obedece uma lei de hierarquia. E uma lei também de função, né? Existe uma função muito clara do que é pai e mãe e do que é filho. Eu brinco sempre e falo que filho dá trabalho. Dá trabalho de uma forma positiva, né? Pai e mãe cuida, pai e mãe tem o papel de pai e mãe. A gente precisa ter muito cuidado para a gente não entrar nesse lugar. E aí tem uma pergunta que me mandaram aqui, é assim: Tati, como cuidar dos pais quando eles estão idosos? E eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas. Já ouvi falar que quando os pais se tornam idosos, a gente é que se torna pais deles, né? Gente, isso não é verdade e jamais vai ser. Independente da idade, pai e mãe é pai e mãe. E eles sempre vão ser maiores, né? E o que acontece? Quando os nossos pais ficam idosos, eu, enquanto filha, tenho sim que cuidar deles com uma postura e um reconhecimento que eles sempre serão maiores. Se a minha postura é que ali eu sou pequena, eu estou apenas ajudando como filha diante de uma necessidade real dos meus pais, aí eu não infrinjo a lei da hierarquia e da ordem. O que acontece é que na maioria das vezes, um filho, quando começa a cuidar do seu pai e da sua mãe idoso, ele começa a se colocar como mais sábio, ele começa a se colocar de uma forma que eu mando, ele obedece, sabe? E aqui eu acho que é a forma como se coloca, né? Até no sentido de desrespeitar o que os idosos querem, não é verdade? Então, uma coisa importante da gente pensar no cuidado para com os pais é o que realmente eles precisam. E ainda mais, o que eles querem enquanto ajuda, que na maioria das vezes é muito diferente do que nós, filhos, queremos dar para eles enquanto ajuda. Eu tenho uma visão de vida, o meu pai tem outra visão de vida,
E na maioria das vezes a ajuda que eu penso que ele gostaria não é a que ele quer realmente. Vejo isso muito nas famílias de idosos aí. Quantos filhos querem ir lá interferir, mudar o jeito da casa da mãe, né? E isso é prejudicial a eles. Então aqui é importante ter clara a minha postura. Eu posso cuidar sim dos meus pais idosos, tendo claro do que eles realmente precisam. Acontece muito de filhos desqualificarem o que pai e mãe dá conta de fazer, sabe? E quando a gente faz isso, a gente tira energia de vida deles. Então eu posso sim cuidar dos meus pais, mas no meu lugar de filha, na minha pequenez, no reconhecimento da hierarquia, do lugar e da função sempre. Do reconhecimento que jamais, diante da relação de pais e filhos, eu vou ser maior. Eu preciso sempre lembrar, eles me deram a vida e me colocar humildemente, mesmo que por muito amor, não querendo ensiná-los a viver, sabe? Mesmo diante de tudo que eu tenho enquanto experiência da minha vida, não cabe a mim ensinar meu pai e minha mãe a viver. Eu anotei aqui algumas frases pra gente discutindo. Tem uma parte de um livro que eu quero indicar como leitura. Muitas das vezes vocês me mandam perguntar o que eu leio sobre constelação. Tem um livro básico que tem em todas as livrarias, A Simetria Oculta do Amor. É um livro muito gostoso de ler e traz um resumão da constelação familiar. Fica como dica de leitura, quem quiser aprofundar, eu adoro ler. Quem quiser ler, pode buscar esse livro nas livrarias, A Simetria Oculta do Amor. É um livro bem legal, fala das relações de pais e filhos, de todas as relações de casais. É um livro que eu indico para leitura. E tem uma parte nesse livro que fala assim, ó, tudo vai bem quando os filhos são filhos e os pais são pais. Quando a hierarquia familiar ela é respeitada e baseada no tempo, na função e no tempo, na função e no peso que as relações têm. E essa questão dos pesos é novidade até para mim, estava lendo aqui, me recordando, que a relação mais importante de uma família é a relação entre pai e mãe. Então, é uma relação básica, é a relação inicial de uma família. E não cabe eu, enquanto filho, julgar que tipo de relação tem meu pai e minha mãe. Lembra? Eu sou pequeno diante dessa relação, eu vim dessa relação. Então, é a primeira, em termos de peso, é a primeira relação. Depois, a segunda é pais e filhos. É a relação de peso de segunda maior importância na nossa vida. A terceira relação de peso e importância na vida é a relação com os demais familiares, irmãos, tios, avós, primos, todas essas pessoas que fazem parte do nosso sistema. E aqui entra a lei do pertencimento. Quem ainda não assistiu um videozinho da lei do pertencimento, procura aí no YouTube que tem. Já gravei, acho que nos últimos passados o assunto foi pertencimento, agora é ordem e hierarquia. E depois dos familiares, a quarta relação de peso na nossa vida é as demais relações que eu escolho para minha vida. Então eu preciso ter um cuidado com essa hierarquia, com a ordem de importância que eu estou dando para os relacionamentos, né? Que mais? Que eu anotei aqui pra gente conversar. Então, eu acho que o básico da gente pensar em hierarquia é em relação ao tempo. Quem chegou primeiro? E lembrar sempre que pai e mãe chegou primeiro, que existe uma função muito bem definida de quem é pai, quem é mãe, de quem é filho. Até fiz uma pesquisa esses dias perguntando aqui a vocês, gente, qual que é a função de filho? E confesso que pouquíssimas pessoas conseguiram responder, porque até pra mim é confusa. É porque a função de filho é ser filho. E resume pra mim literalmente em dar trabalho. Dar trabalho de uma forma positiva, hein, galera? Não é ficar pondo os pais para sofrer, não. Pelo amor de Deus, né? Aqui, a questão da hierarquia tem uma questão muito importante da gente pensar, que é o seguinte. Quando eu consigo me colocar como menor do que o meu pai e minha mãe, eu abro mão daquele sentimento de me sentir, de querer ser importante. Porque se ali eu sou pequena, essa questão de me sentir importante acaba perdendo. E quando eu ainda tenho necessidade de me sentir importante naquela família e etc., eu acabo me colocando numa relação de superioridade.
Então, é trabalhar bastante a questão da autoestima, da certeza do lugar que eu tenho naquela família, de saber que sendo pequena em relação aos meus pais, isso não vai diminuir meu poder na vida. Então, quem ainda precisa se sentir importante, principalmente para os pais, precisa começar a pensar um pouquinho aí. Que necessidade é essa? Porque eu ainda preciso me sentir importante para o meu pai e pela minha mãe. E dar conta de abrir mão dessa importância é uma questão de maturidade muito grande e de reconhecer meu lugar ali nessas relações, né? E principal, assim, quando a gente fala em questão da hierarquia, é postura, o tempo inteiro postura. Qual é a postura que eu me coloco diante do meu pai e da minha mãe? E lembra, a postura que eu tenho para com meu pai e com a minha mãe vai refletir a postura que eu tenho diante das pessoas, diante que eu tenho de todo mundo, né? Eu sempre brinco com as mulheres e falo, cara, já viu tanto que as mulheres tem muitas que se olham com superioridade, competindo, é porque ainda precisa olhar para a relação da mãe. Ainda a postura de que essa mulher olha para sua mãe é de arrogância. E então vale a gente cuidar dessa relação, porque é a postura que eu tenho diante do meu pai e da minha mãe que vai ser espelho, que vai ser modelo, ou vai ser consequência da postura que eu me coloco diante da vida, das pessoas da qual eu tenho relacionamentos. E olha só, tenho mais uma pergunta aqui, que eu dei risada a hora que eu ri, porque todos os filhos fazem isso, tá? Não é só essa moça que me mandou a pergunta, não. Eu também já fiz isso, que é assim, ó. Tati, meus pais brigam dizendo que estão cansados um do outro. Posso perguntar quando será o divórcio? A resposta é não, não pode perguntar quando será o divórcio. Porque filho não deve se intrometer na relação de pai e de mãe. Lembra, filho é pequeno demais, muito pequeno, muito pequenininho na relação, diante da relação do papai e da mamãe. E essa história de que pai e mãe brigam, quem já ouviu aí, quem já veio nos workshops, já ouviu falar isso. Pai e mãe é filho da puta, gente. Pai e mãe briga na frente dos filhos, fala que não suporta mais um ao outro, que não tá aguentando, conta. Filho chega, conta, ó, você viu o que sua mãe fez? Viu o que seu pai fez? Mas eles não contam o que acontece no quarto mágico. Não conta. Pai e mãe é filho da puta. Eles brigam na frente dos filhos e depois não conta que fez as pazes, não. E quando eu falo quarto mágico, não tô falando só de sexualidade, não. Tô falando do que mantém esse casal junto. E muito das vezes, o que mantém esse casal junto, às vezes é esse jogo aí, sabe? De não te suporto mais. Então, filho não deve interferir na relação de pai e de mãe. Não deve nem ficar sabendo. Eu escrevi uma postagem essa semana que filho não tem que ficar sabendo sobre o que acontece em relacionamento de pai e de mãe. Muitas das vezes, os pais brigam e buscam os filhos como aliados. Você viu o que seu pai fez? Eu tô certo, ele tá errado. E isso prejudica extremamente a saúde emocional dos filhos. Se os pais tivessem consciência das grandes consequências negativas que isso traz lá na frente para o filho, nenhum pai e nenhuma mãe jamais chamaria o filho para ficar como aliado de certo ou errado ali na relação de casal. Então, filho não tem que dar palpite na relação de pai e mãe. Filho não tem que saber o que acontece na relação de pai e mãe. Lembra da hierarquia. E aqui na constelação familiar a gente aprende que nós não temos força, não temos que dar palpite, que ajudar, que cuidar, que resolver, nada de quem veio antes de mim, que dentro da linha do tempo, hierarquicamente, chegou no sistema antes de mim. Então, todo mundo que chegou antes de mim, eu não dou conta, então eu não tenho que dar palpite. Eu dou palpite naqueles que vieram depois de mim, eu dou palpite na vida dos meus irmãos que nasceu depois, porque a lei da hierarquia vale também para os irmãos, viu, gente? Então a gente dá palpite para aqueles que nasceu depois, mas os que veio antes, eu olho e falo assim, gente, deixa eu te falar, eu sou muito pequeno, não dou conta não. Quando pai e mãe vêm contar algo, eu viro nesse sentido de casamento, eu posso falar, pai, mãe, deixa eu falar, aqui eu sou muito pequeno, eu sou só filha. Não, eu não dou conta de te dar o que você quer. Eu não dou conta e não posso ficar do seu lado ou do lado do papai.
Me olha, por favor, me olha como filho somente. E quando eu falo essas falas, gente, não é falar, verbalizar isso para papai e para mamãe, não. É ter uma postura. Essas são frases internas. É o papai e a mamãe tá lá falando, eu pensar aqui dentro de mim, ai, deixa eu falar um negócio, eu sou filha, não dou conta de resolver o problema de vocês. Mas eu ouvo, às vezes, por educação, né? E deixe que eles aprendam e resolvam os problemas deles, né? Então, ó, a grande lição da life de hoje é o amor de pais para com filhos. Existe uma ordem e essa ordem obedece uma hierarquia de tempo e de função. E que quando isso é respeitado, todo o sistema ganha, a vida ganha, os filhos são mais saudáveis, os pais ficam bem e saudáveis. Então essa é a grande mensagem da live de hoje. E eu sei que é algo desafiador conseguir tomar consciência dos momentos em que nós, filhos, estamos nos colocando como maiores do que os nossos pais. É pensamentos, é julgamentos. Então, eu te convido a, durante essa semana, a parar e observar qual a sua postura, qual o seu pensamento diante do seu papai e da sua mamãe. Por amor a você, a sua vida e todos aqueles que estão aí em volta. E olha só, sem ser nesse sábado, no próximo, dia 6, tem constelação. Constelação em grupo. Então, quem for daqui de Uberlândia, região, tá todo mundo convidado para vir para constelação. O workshop de constelação que eu faço, eu trago todas essas teorias, muitos exemplos, para que a gente possa tomar consciência de tudo isso na nossa vida. E aí depois tem as constelações em si. Então, quero te convidar, você que está aqui me seguindo, que nunca participou de uma constelação, vem experimentar essa vivência, esse momento de autoconhecimento grandioso. Eu sou apaixonada sobre constelação familiar e tudo mais que eu trabalho aqui na clínica, análise transacional, que é minha abordagem básica dentro da psicologia, tá? A constelação familiar, ela é apenas um instrumento, mas a abordagem que eu tenho como direcionamento é a análise transacional. Então, convido todo mundo. Quem não for de Uberlândia, existe possibilidade de constelação online. Eu trabalho com uma plataforma de atendimento online, por Skype. A gente só agendar um atendimento individual. Eu amo e fico muito feliz de participar do processo de vocês que estão aqui comigo. Estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem, tá? Para que eu possa esclarecer e te ajudar a pensar. Outra coisa que eu quero responder, que tem muita gente me perguntando. Tati, quantas sessões são necessárias de psicoterapia? Gente, não existe uma quantidade de sessão dada como certa. Cada processo é único e eu trabalho com psicoterapia breve. Então, às vezes uma sessão vai te ajudar a nortear, a direcionar, a acalmar, a entrar em contato com o que você precisa. Depende da sua necessidade, depende do momento que você está passando e do que é possível também, financeiramente até. Então, não deixe de procurar ajuda por mitos da psicologia, que é muito longa, que é muito cara. Eu tô aqui à disposição para esclarecer tudo o que vocês tiverem como dúvida, tá bom? Galera, falei demais! Eu vou ler aqui as perguntas, tá? O Facebook não tem perguntas, mas tem pessoas lindas aqui comigo que eu adoro. Janiele, lindona. Tem uma família linda, né? Adoro ver meus clientes, o povo daqui com uma família linda. Sou apaixonada em família, gente. Milene, lindona, saudade de você. Milene faz maquiagens lindas, gente. Gabriel. A Ana. Beijo pro povo aí da sua casa. Adoro esse povo aí. Jorge. Meire. Boa reflexão, né? Gente, vocês acreditam que quando eu proponho reflexão pra vocês, eu também tô aprendendo, viu? Eu vou falando aqui também, vou pensando e vou embora pra minha casa pensando. Então, realmente uma troca. Inclusive das histórias que vocês me mandam. Me ajuda muito a pensar. Muito a produzir conteúdos e também me ir trabalhar. É uma forma de ir trabalhando aqui e também refletir junto com vocês. Deixa eu ver o que mais. Ai, meu Deus, estou lascada em todas essas relações de peso. Vamos recordar?
em termos de hierarquia, quais são as relações de peso na nossa família. Primeira relação de peso, pai e mãe. E deixa o pai e a mãe se virar com a relação deles. Segunda relação de peso, pais e filhos, tá? Pais e filhos. Terceira relação de peso, demais familiares. Quarta relação de peso, aquelas relações das quais nós escolhemos, amigos, sei lá, o resto do povo que a gente escolhe ter relação. Que mais? Tenho muita dúvida entre o meu pai de criação e o que me deu a vida, pois tenho mais amor pelo que me criou do que pelo que me deu a vida. Cris, é o seguinte, legal, adorei sua pergunta, porque eu acho que me ajuda. Tem muita gente que tem histórias assim, né? Que tem um pai de criação, um padrasto, que foi criado pelo avô. Em termos de hierarquia, a gente precisa ter consciência que o pai que nos deu a vida, a mãe que nos deu a vida, hierarquicamente vão ser sempre maiores, porque foram esses seres humanos que nos deu o que há de maior, foram por causa desses seres humanos que a gente tem vida. Se não fosse eles, não tinha nem mesmo a possibilidade de uma outra pessoa cuidar de mim. Então, hierarquicamente falando, ordem de hierarquia, ordem de chegada, o pai que deu a vida é maior, sempre. Mas, Tati, eu amo mais o meu pai de criação. Amor, afetividade, ligação, intimidade é outra coisa. São coisas diferentes, entende? Porque o meu pai que me deu a vida, ele tem um lugar de extrema importância na minha vida. Hierarquicamente falando, ele é o primeiro, sim, do que esse pai que tem criação. Mas essa coisa de convivência, de intimidade, de estar junto, eu posso ter com o meu pai de criação, porque ele está aqui comigo diariamente. E a afetividade é construída, né? Então, eu não sei se eu posso dizer que eu amo mais esse pai do que esse pai. São lugares diferentes, entende? E os dois foram extremamente necessários para que eu esteja aqui hoje, no momento que eu tô. Então, Cris, eu não sei se a palavra é eu amo mais, mas é que cada um desses pais te deu coisas diferentes, extremamente importante. Mas se eu for pensar em hierarquia, o pai que deu o espermatozoidezinho, que me deu a vida, vem em primeiro lugar, ok? Tudo certo? Consegui te responder? Se não, me escreve aí que eu vou trocando aqui, tentando falar de outras formas, hein, gente? O que me criou do que me deu a vida, é a mesma coisa, né? Eu tenho dois pais, o que me criou e o que me deu a vida. Às vezes, na dúvida, é isso que eu acabei de ler. Gente, quero dar tapa na cara de ninguém, não. Quero é fazer carinho. Sou toda amorosinha, é bom? Quando eu ouvi muitas coisas da constelação a primeira vez, também me senti assim, sabe? Porque muita coisa eu precisei mudar. Mudar a minha postura para com os meus pais e para com a vida. Né? Meire, não surta, vamos junto. Não surta não, vamos embora crescer junto, arrumar relacionamentos amorosos, lindos, gostosos, saudáveis, ter relações com as nossas famílias de uma forma linda, amorosa, cuidadosa e estar na vida de uma forma abundantemente feliz e bem. Tem clientes minhas aqui, brigam igual criança, um manda o outro calar a boca, o outro fala, vem cá e faz. Sabe o que é? A gente precisa olhar para pai e mãe e deixar eles resolver lá. Você está agindo igual criança? Lembra, eu faço um mantra quando é assim, aqui eu sou só filha, aqui eu sou só filha, sabe? Um mantrinha, na hora que estiver acontecendo, Meire. Tati, o que acontece que depois que perdi meu pai, fiquei tão insegura com a vida? Ótima pergunta. Acontece o seguinte, a morte não pode nos desconectar dessas pessoas. Quem tá morto e quem tá vivo no nosso sistema familiar tem um lugar que é deles, independente, não faz diferença se tá morto ou se tá vivo. O que pode ter acontecido com você é ter se desconectado com esse pai, ter desconectado que o coração dele bate aqui dentro de você. Você é a continuidade da vida do seu pai e você tá desconectada com o seu coração. Faz um exercício aí, gente, comigo. Onde é que você ouve seu coração? Eu sinto meu coração aqui. Coloca aí a mão, ouve o coração.
Quando você ouve seu coração bater, parte do seu papai e da sua mãe tá aí vive em você. E se você tá se sentindo insegura porque seu papai e sua mamãe morreu, você não tá conectado com eles. Você é a continuação da vida deles. Eles continuam vivos aqui em cada célula do seu corpo. Eu sempre falo que a vida é igual uma corrida de bastão. Pai e mãe correu até certo ponto e te passou o bastão. Então, conecte-se com seu papai que tá aqui dentro de você. Vai lá e olha no espelho e fala: o que tem aqui do meu pai? Você é a continuação da vida dele. Não se esqueça disso, jamais. Existe um fio invisível que nos conecta aos nossos pais, independente de onde eles estejam, vivos ou mortos. Talvez também esteja no momento de você aceitar o falecimento dele. Tô pensando aqui, né? Muitas das vezes a gente fica com raiva do pai que morreu ou da mãe que morreu. Não era pra você ter morrido, você me deixou aqui. Então precisa entender qual é a emoção que tá por trás disso, sabe? Dessa insegurança. Deixa eu ver o que mais. Minha mãe tava aqui na live. Oi, mãe! Angélica, a gente se encontrou lá em Araguari. Fiz uma constelação em Araguari o final de semana passado. Já estarei em Araguari de novo. Tati, qual postura devo ter diante dos meus pais? Uma postura de pequenez, de reconhecimento que eles são maiores, de que eles nos deram a vida, de respeito, de humildade, independente como a vida veio, do jeito deles, conforme eles nos deram. Eu não divido mais, mas eu tenho que ler o que tem antes pra eu entender, né? Tati, eu tenho dos meus pais... Meu Deus, que coisa. Eu não sei o que é que eu tava falando na hora. Mas vocês sabem, né? Não. Tô vendo se tem mais pergunta aqui. Eu amo essas abordagens que você faz porque eu me reconheço. Que bom, gente! Adoro compartilhar com vocês. Um beijo pra todo mundo que tá aqui. Tem um monte de gente nova. Tem um monte... Sidney! Marco Túlio também tava aí. Patrícia. Marcos. Jaine. Gente, que povo lindo! Adoro vocês aqui comigo, todas nas nossas terça-feiras de encontro. Acho que acabou as perguntas, vou lá pro final ver se tem mais alguma aqui. E que não tem pai, tem um que não é presente. Peraí, Gabriel, deixa eu ver se eu entendi aqui, ó. Não sei se é... E quem não tem pai ou tem um que não é presente... Sabe uma coisa que eu comentei hoje com uma cliente? É assim, essa história de pai que não é presente é muito o conceito que nós temos de pai, né? Que pai é aquele ser que deu a vida. E eu não sei o motivo do qual esse pai não está presente. Existem muitas questões envolvidas. Pai e mãe é ser humano. E antes da gente vir à vida, já existiam questões sistêmicas e dele. Quando eu falo que eu não tenho um pai presente, é porque eu tô querendo mais do que ele pôde me dar. E aí eu preciso reconhecer exatamente aquilo que o meu pai pode me dar. Às vezes ele não pode me dar isso que eu tô chamando de presença, sabe? E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, conversando com uma cliente minha. A maioria dos pais não são presentes, porque eles estavam na rua trabalhando, né? Para trazer o sustento para casa. Mas na minha concepção, essa coisa de pai presente é porque a gente tem um monte de conceito de pai. Um monte de conceito. Quem já me ouviu falar do caderninho, né? Quando a gente tá crescendo, a gente olha o pai do nosso amigo, pega um caderninho e escreve assim, ó. Pai bom é aquele que leva pra escola. Pai presente é aquele que dá mesada. Pai presente é aquele que brinca com o filho no final de semana. E a gente faz uma lista do que é um bom pai, do que é pai presente. E aí, depois... A gente pega e compara com a lista do nosso pai. E aí a gente fala, cara, meu pai não é um bom pai, não. Só que é muito injusto, porque aquela história que a grama do vizinho sempre é mais verde. E pensa eu pegar todas as qualidades de cada pai. Cara, é muita loucura a gente cobrar do nosso pai ser essa lista que eu criei, né? Então eu preciso repensar um pouco nessa história de pai presente, sabe?
Porque cada pai dá aquilo que pode dar. Lembra do livro que eu sempre indico para vocês, Onde Estão as Moedas? A Hannah está proibida de presenciar qualquer DR nossa. Isso mesmo, Giane e Maicon. Proteja a filha de vocês. Elas não têm que saber nada do que acontece entre vocês dois. Isso é assunto de adulto. Vocês lembram quando os mais velhos falavam assim, não, isso não é assunto de criança, não é assunto de adulto? Bem sábio eles eram, viu? Bem sábio. Ai, meu Deus. Ana, a melhor psicóloga que eu conheci, eu me encho, meu coração se enche de alegria. Aí é que eu quero estar aqui mesmo com vocês. Aí que eu quero atender o dia inteiro e ajudar um monte de gente no processo. Joana, não faço orientação vocacional propriamente dita. Trabalho com autoconhecimento e o que a gente fala de estruturação de estado de ego adulto. Me chama aí no direct que eu explico um pouquinho pra você, tá? Sempre, isso mesmo. Terapia é assim. A Milene escreveu que eu sempre volto quando eu preciso. Às vezes a gente precisa vir aqui numa sessão. Às vezes eu preciso vir 2. Às vezes eu preciso vir um mês. Então não existe uma coisa concreta, certinha. Cada pessoa é uma pessoa. O que mais? Eu acho que é isso. Eu acho que eu respondi todo mundo. Tem uma pergunta agora do Ricardo. Tenho esse problema com os meus filhos e isso me levou à separação, pois ela também me acusou por não ser um pai presente com os filhos. Sabe, é uma questão muito delicada, porque eu já contei pra vocês que é a mãe que permite ou não o acesso dos filhos para com o pai. E se toda mãe tivesse a noção do quanto a energia masculina é importante para a vida de qualquer filho, lá no fundo do coração elas permitiriam esse acesso. E muitas vezes, o Ricardo, acho que é Ricardo, né? O que acontece é que existe tanto problema de casal entre homem e mulher que aí o povo manda pros meninos, que não tem nada a ver com isso. E eu digo sempre, pai e mãe, resolve o que existe entre vocês de homem e mulher e não deixe que isso seja passado para os filhos. Porque filho não tem nada a ver com isso, né? E na maioria das vezes os filhos acabam sofrendo. Então, eu entendo essa dificuldade, porque as mulheres acabam se apropriando dos filhos. O que um pai pode fazer nesse momento? Estar com o coração muito aberto para receber e dar aquilo que ele pode dar para os filhos, né? Entender que às vezes vai precisar passar um processo lá, essa mãe com esses filhos, para que ela chame. Porque hora ou outra, ela precisa da energia masculina. Da vida sozinha. É muito pesado, sabe? É muito pesado ser mãe sem energia masculina do pai. Então, hora ou outra, ela vai te chamar e vai ter que dar um jeito de amolecer o coração, tá? Então, gente, boa noite, né? Hello, boa noite pra todo mundo. Nosso tempo já deu, já estamos aqui há mais de 30 minutos. Eu espero ter trago uma mensagem positiva sobre a questão da hierarquia com pais e filhos. Sou muito grata a todos vocês aqui comigo para partilhar e me ajudar a crescer profissionalmente. Acreditem, eu também cresço muito com os nossos encontros. E me mandem histórias, ideias de temas para as nossas próximas lives, combinado? Pode me mandar aí que de alguma forma eu vou gravar e construir material de acordo com o que vocês que estão aqui comigo me mandam, tá bom? Gente, bora lá começar uma semana cheia de possibilidades. Desejo uma semana cheia de amor, muito afeto, muita conscientização desse nosso lugar na nossa família, da nossa postura diante dos nossos pais, para que a gente possa se curar cada dia mais. Isso é um processo diário, viu, gente? Todos os dias, tá bom? Beijo grande. Muito bom estar com vocês aqui comigo até o final. A gente se encontra daqui 15 dias na nossa próxima live e nos nossos conteúdos aqui na rede social, tá? Tô aqui todos os dias com vídeos, com postagem, nos stories, recebendo mensagem de vocês e respondendo sempre que possível. Beijo grande, bom descanso de terça-feira, boa noite. Gratidão a todos vocês e gratidão ao papai e à mamãe de cada um de vocês que deram a vida e que pela grandeza deles, de alguma forma, vocês estão aqui comigo. Muito obrigada, beijo grande, até semana que vem. Vou encerrar aqui, tá? Beijos!